Pois então, e sobre Previdência Social, quem nos fala é o consultor previdenciário Rui Simon. E aí, Rui, como é que está? A coisa realmente está complicada, né? Movimentos aí nacional e tal, né? Contra as reformas. E esse, para mim, aliás, eu fiz um comentário sobre isso. A maior, digamos assim, prova de que o Brasil precisa dessas reformas é a reação que tem provocado nos sindicatos, né? Eu acho que é por aí também, né? Eu percebi ontem, o INSS não abriu ontem, né? Então, eu fiquei analisando, por que será que o INSS não abriu ontem? Essa reforma não afeta os funcionários, não tem nada a ver com a política salarial dos servidores, absolutamente nada com relação à carga horária. Então, por que eles fizeram greve? Claro, porque o Sindisprev, que é o sindicato dos previdenciários, estava contra, né? E apoiou aquela decisão judicial de impedir a propaganda oficial da reforma da Previdência. Sem entrar nesse mérito, né? Mas, enfim, como você falou, quando você vê diversas categorias brigando sem conhecimento de causa, ou brigando... Uma coisa genérica, que nem está ligado diretamente a ela. Se perguntar para eles por quê, eles não sabem responder. Porque vão retirar direitos. Quais direitos? Né? Não é por aí. A reforma da Previdência, ela não é só necessária, ela é urgente. Tem que ser feito. Se a pessoa tem o direito adquirido, ele não tem nenhuma preocupação, não há por que se apressar, vai correr no INSS, olha, eu quero me aposentar porque eu estou com 29 anos e 8 meses, mas faltam só 4 mesinhos, então eu quero entrar com o pedido. Ele só vai tumultuar, ele vai ser indeferido, não vai ter a menor condição de reverter aquilo. Não, espera, o direito adquirido vai ser preservado. O que a pessoa tem que ter em mente é o seguinte, muitas pessoas têm nos procurado para fazer uma análise contributiva. Então, o que eu tenho dito? Deixa exatamente como está, pelo menos até julho ou agosto, para ter uma luz no fim do túnel. Vai ser negociado alguma coisa? Vai, mas o próprio governo já reconhece que alguma coisa vai ter que ceder, mas vai ser através de uma tabela progressiva, vai ser através de um pedágio um pouco menor, mas na essência eles não vão abrir mão. Então, a aposentadoria vai ter que ser melhor estruturada, melhor programada, em função das novas, não digo das leis, mas da lei, regras, né? Das novas regras. Essa mudança ela vai acontecer de forma gradual. O que vai acontecer, então? Vai ter uma reforma? Vai piorar, entre aspas, né? Vai ter um maior período aquisitivo? Vai. Então, não mexa na sua contribuição até julho, pelo menos. Em agosto, quando isso provavelmente for publicado, vai se saber exatamente o que mudou. E aí refaz a programação, refaz os cálculos, projeta novamente em função desses novos dispositivos. Quem se preocupa antes do tempo se preocupa 2 vezes. Exatamente. Aliás, o grande problema desse país, a gente sempre tem colocado aqui, eu particularmente, começou lá em 1988, com a Constituição chamada Cidadã. A Constituição Cidadã, quem lê, ali só tem uma coluna de direitos e não tem deveres e obrigações correspondentes. Esse é o grande problema. Essa questão de vão tirar direitos. Quem, na verdade, está insuflando esses movimentos são aqueles que não têm direitos assegurados, têm privilégios concedidos. Essa é a grande questão, sobretudo o funcionalismo público. Quando ele fala que, por exemplo, que o pessoal da Previdência não tem nada a ver com então de greve, os bancários e tal, é porque eles têm privilégios, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, sobretudo, têm privilégios que não estão adequados hoje ao tempo de escassez do país. O Brasil empobreceu. Então, quando o governo tenta reformular a Previdência, ele quer garantir para os mais pobres, para a população desassistida, pelo menos o pagamento daquilo. Essa é a grande questão. E com relação a tirar a propaganda do ar, isso aí sim é a censura da imprensa. Isso é a censura da imprensa. Porque os sindicatos estão fazendo uma campanha paralela dizendo que é um golpe. Isso eles podem fazer e o governo não tem o direito. Então, me admira muito que... Aliás, o judiciário não me admira mais nada. O judiciário, para mim, o problema maior desse país é a corrupção do poder judiciário. E a forma como o judiciário está tratando as questões econômicas, sem pé nem cabeça, sem ter o mínimo conhecimento e preocupação nenhuma. Eles só estão preocupados com o dinheiro deles.
Então, esse é o problema do Brasil, o judiciário. Então, o judiciário aí tira a propaganda do governo, que está esclarecendo as coisas, e permite que os sindicatos façam essas ameaças de que é golpe, isso e aquilo. Quer dizer, são 2 pesos e 2 medidas. Mas o judiciário comprometido como nós temos, não podemos esperar mais deles, né? Você falou uma coisa bem correta, Silvio. O judiciário hoje, ele é, sim, o responsável por grande parte do problema da violência que a gente está passando. Verdade. E ninguém quer colocar o dedo na ferida. Ninguém. O pessoal, pois é, mas não é bem assim, são as leis. Não. O juiz pode pegar uma lei ruim e deixar ela boa e adaptar. Agora, o que não pode é fazer o que está fazendo. E aí, grande parte das causas tem que debitar o judiciário. E aí, aquele negócio, né? Quer dizer, o juiz diz assim, olha, essa lei permite isso, olha. Então, na verdade, se a lei permite isso, o juiz está interpretando a lei. E eles só interpretam a favor dos bandidos. Quer dizer, essa é a questão. O meio de comunicação, aqui nós temos comunicadores de rádio, sobretudo de manhã, que cobram do governo segurança e tal, mas na hora que o governo age, vão contra porque os direitos humanos têm que ser preservados. Ora, bandido tem que ser tratado como bandido. Essa é a questão. A sociedade está chegando num momento que ou eles ou nós. Aí esses comunicadores, aproveitadores, né, da manhã das rádios aqui de Porto Alegre, sobretudo a Rádio Gaúcha, que defende os direitos humanos, não tem moral para estar exigindo do governo segurança pública e medidas e tal. Quando o governo faz, ele vai lá e diz, tem que respeitar os direitos humanos. Digo, bandido não tem direito, bandido tem dever para cumprir com a sociedade, porque ou eles vão ser colocados no lugar de bandidos, ou nós vamos, como está acontecendo, até o Rui, a semana passada, foi assaltado, levaram o carro e tal. Quer dizer, no domingo à tarde. Então, não adianta, a sociedade tem que cair essa máscara, né, que está o judiciário, os meios de comunicação, esses jornalistas aí comprometidos, né, que não têm a mínima responsabilidade e ficam dizendo essas bobagens, essas abobrinhas nas rádios poderosas aqui do Rio Grande do Sul. Rui, muito obrigado pela tua presença aqui, uma boa semana. Rápido não, já estamos no final do programa, né? Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês, aí a região metropolitana, o litoral, e na semana que vem um novo encontro aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até lá.